Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Eu sou Silvia Garcia, sou mãe pequena da Tenda de Umbanda do Pai Benedito das Almas. Esse é o estudo semanal dedicado aos filhos da casa, mas todos são mais do que bem-vindos, umbandistas de outras linhas, de outros locais, dispostos a estudar. Nós estamos aqui para estudar. E vamos agora para a nossa parte do livro, que eu vou falar para vocês que isso é uma coisa muito bacana. Ele faz um adendo especial sobre os poderes ocultos na mão dos médiuns. Poderes ocultos que revelam a mediunidade através da quiromancia, ou seja, a leitura da mão revela a mediunidade em si e aspectos da mediunidade. Isso é muito interessante, compensa, vale a pena a gente conferir. Ele fala que a mão do médium, ela revela a condição de adiantamento de cada um. Porque existem, isso, gente, vamos fazer uma correlação lá com o Rubens Saraceni, que eu gosto bastante de usar ele para a parte didática. Ele fala das linhas de força que compõem tudo, toda a energia do nosso, tanto da nossa dimensão quanto de outras, mas as forças energéticas, as linhas de força, e ele trata aqui também dessas linhas de força, que são correntes sutis, né? Que são forças elementais da natureza que tudo constroem, tudo formam, desde o mais insignificante grão de areia ao maior planeta, que é a energia, presente em tudo, né? É a energia de Deus. E aí ele puxa para o lado esotérico, isso a gente não tem diretamente dentro da nossa cultura de Umbanda, nós não temos esse culto ou essa relação direta com a astrologia. Mas a Umbanda de Pai Mata, a Umbanda esotérica tem. Por quê? Que ele fala que todas as criaturas nascem, vivem e morrem sob a influência dos astros. E aí, de acordo com essa influência, que se dá pela data do nascimento, né, ele consegue encaixar nessas linhas energéticas, tá? Então, ele fala, só para concluir, ele até chama, né, as linhas de força ou estátuas, como canais kármicos, elas imprimem fichas kármicas que revelam símbolos ou sinais existentes nessa ficha sobre a palma das mãos das criaturas. É uma digital energética. Gente, isso faz muito sentido, concorda? Eu não sou entendida, mas isso faz muito sentido. Por quê? A nossa impressão digital é algo único. É tão única que nem irmãos gêmeos idênticos têm a mesma digital. Então, a nossa digital é utilizada, inclusive, como meio de identificação, porque só aquele indivíduo vai ter aquele sinal. Muito bonito. Você olha no microscópio, eu fiz estudo de papiloscopia, de datiloscopia, dessa papiloscopia, que estuda, né? Fiz alguns cursos de criminalística. Então, é muito legal. Você olha, tem os poros, os vértices, tudo. Então, ele transporta esse mesmo conceito para a palma das mãos com as linhas, que é como se fosse uma digital energética ou uma digital física das nossas capacidades mediúnicas. Não só isso, tá? Acontecimentos importantes, coisas que mudam na nossa vida, inclusive as linhas podem mudar de acordo com o tempo. Então, tem muita coisa que a quiromancia pode trazer. E aí, gente, não é uma questão de acreditar. Eu vejo assim, tá? Não é nenhuma questão de acreditar, é uma questão de saber ler, entende? Não é de, acredito ou não. Você olha, eu vinha a linha dos filhos, a minha batia certinho. A linha dos filhos, a linha do casamento, a linha da vida, né? Tem que saber ler. Eu não sou dedicada a esse estudo. Então, hoje, eu vou confessar para vocês, a minha mão tá aqui, ó, parecendo um trem aqui.
tudo riscadinho, por quê? Porque eu sou cegueta, né? Então eu tive que pegar perto de uma janela com bastante iluminação, peguei aqui o desenho do livro da mão que ele vai mostrando, peguei uma caneta para ir identificando para não perder depois que eu perdi. Cada hora que eu virava assim, eu já perdia o desenho. E fui identificando. É assim, são figuras muito básicas para diagnosticar certas características mediúnicas. E isso, gente, é muito, muito legal, essa impressão, né? É como se fosse uma impressão dos nossos fluidos magnéticos. E ele fala, inclusive, da importância da mão. Ele fala que as mãos, além de serem antenas receptoras e transmissoras de corrente de energia, de fluidos magnéticos, elas também são condensadoras e refletoras de todas as alterações de nossa vida fisiológica, todo o nosso sistema nervoso, etc. Olha que legal. Isso tem muito sentido também. Inclusive, na cultura indiana, existem certos sinais que são feitos com a mão para ajudar ou para trazer uma determinada vibração. Tem o reiki, que é aplicado com as mãos. Mahikari, se eu não me engano, que é aplicado também com as mãos, palmas. Nós usamos na Umbanda palmas, imposição de mãos. O vô benze a nossa água, fluidifica a nossa água com as mãos. Os nossos guias usam as mãos de muitas formas e a gente acaba não percebendo isso no dia a dia. São os estalos do dedo, desde que o estalo é um outro mistério, mas tem os estalos dos dedos, tem o passar a mão de determinada forma. A avó usa muito esse de fazer assim com o dedo, né? Tem pessoa que está fazendo um raio-x com o dedo, né? Inclusive, a posição em que a mão faz, o sinal que a mão faz. Eles desenham pontos com as mãos. Então, a mão é uma ativadora, uma condensadora e uma transmissora de energia muito grande. Então, faz muito sentido que nela estejam impressos sinais de tudo isso que a gente está falando. E aí ele coloca a relação, tá? Lá na página 100, ele coloca a relação dos montes, os planetas e as linhas ou orixás. Então, os montes aqui que ele fala são associados com os signos do zodíaco. Então, os dias correspondentes pelo nascimento. Então, de acordo com o dia de nascimento, o seu signo, o planeta, a linha ou orixá e qual é o monte que vai estar aqui na mão, qual é a região da mão em que isso vai estar expresso. Só para vocês terem uma ideia, que eu vou fazer do meu, que é claro, né? Então, ele coloca lá, dias correspondentes ao nascimento. Então, do dia, no meu caso aqui, pelo signo, né? Seria Escorpião associado a Marte, que a linha regente é Ogum. Não por acaso eu sou filha também de Ogum, né? E aí ele coloca todas essas relações, eu não vou ler todas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. E faz muito sentido. O signo de Leão associado com o Sol, que é associado com Oxalá. Isso faz muito sentido. Inclusive, eu já vi vários historiadores aí, os alternativos, que na verdade Jesus não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro foi só um ajuste de datas no calendário para tornar coincidente com uma outra comemoração que já existia, né? Então, Jesus teria nascido sob o signo de Leão, se eu não me engano, é em setembro. Então, como eu disse, sou péssima nessas coisas. Então, Jesus seria do signo de Leão, e aí sim associado a Oxalá. Então, é muito legal. Ele fala, inclusive, aqui do triângulo, e a maior base aqui das figuras da quiromancia é o triângulo. Por quê? É o símbolo que revela incontestavelmente, ele diz, proteção, força psíquica,
poder supranormal e qualquer faculdade mediúnica. Então, ele fala que a pessoa que tiver algum dos 25 símbolos que vão estar descritos na sequência, é porque ela já tem algum grau de mediunidade. Se esses símbolos estiverem nos lugares, por exemplo, se tiver um triângulo no lugar da tua linha regente, então quer dizer que você é um médium equilibrado ou reajustado. Que a tua mediunidade é uma mediunidade já equilibrada. Gente, tira da cabeça que mediunidade equilibrada é uma pessoa perfeita, que não tem problema. Não é isso. Estou falando de mediunidade equilibrada como alguém que não sai que nem doido dando comunicação aí pela rua, não sabe o que está acontecendo, passa um vento, já está, ai, posto, baixou em mim. Não, você está entendendo? Eu estou falando de alguém que já tem aquela noção do que está acontecendo, sabe lidar com aquilo, sabe se proteger devagarinho. E eu tenho certeza que vocês cada dia aprendem isso e vão ficando mais seguros, né? Então é essa que é a mediunidade. Ele vai falando dessa mediunidade equilibrada, tá? Uma outra coisa também se tiver, por exemplo, ele fala aqui, se esse triângulo ou esse outro símbolo for em uma outra zona ou um outro monte, isso revela a força do seu ascendente na ocasião do seu nascimento. Portanto, é como se fosse um reforço a qual foi registrado na zona que lhe é própria, né? Então, é como se fosse um reforço. Você não tem o triângulo ali, mas você tem em uma outra, um outro monte, que é uma outra linha, de um outro orixá. Então, isso seria um reforço que você tem ali de acordo com aquela linha. E aí, eu vou mostrar depois, vocês, por favor, eu vou colocar no vídeo e vocês vão ter que se contentar. Vão pegar o livro em PDF. Ele tem aqui o desenho da mão, com todos os espaços e os desenhos dos símbolos. Isso é muito bacana, por isso que eu falei para vocês que eu fiquei a tarde inteira, né? Eu não vou explicar símbolo a símbolo. Alguns são raríssimos, ele fala aqui que são muito raros, muito difíceis, mas basicamente, tá? Aqui, o dedão, né, seria um monte de Vênus ou de Oxóssi, diferente aos caboclos e caboclas, né? O dedo indicador seria o monte de Júpiter, né? Ou de Xangô. Ele coloca todos como caboclo. Caboclo de Xangô, caboclo de Oxóssi. O dedo médio seria a linha de Iorimá. Lembra que ele não tem, as linhas pretas são diferentes. Iorimá são os pretos velhos, né? Que é o monte de Saturno. O dedo anelar é o monte do Sol ou de Oxalá. Então, seria os caboclos de Oxalá. Aí eu achei meu triangulinho aqui de Oxalá. Tim, tim, fiquei tão feliz. E eu vou descobrindo, que daí eu fui identificando e depois eu vi o que significava. Aí eu fui vendo tal, tal, tal. Eu cheguei aqui em casa toda feliz, mostrei minha mão toda rabiscada pro meu marido. Falei, Gustavo, eu descobri que eu tenho um selo aqui, que eu sou médium. Ele olhou para mim e falou assim: você teve que ficar uma hora lá no escritório estudando para descobrir isso. Aí eu não entendi, mas é que eu ouvi de acordo com o que o autor falava, então realmente correspondia, né? Aonde estavam os triângulos, com o meu orixá ancestro, com o meu orixá adjunto, com o meu orixá de frente, foi correspondendo tudo muito certo, né? Então eu fiquei muito feliz. Já aviso, gente, não é fácil de enxergar isso. Eu passei mais de uma hora fuçando na mão e olhando e observando, né? Então, ele coloca aqui o dedo mínimo, que é a linha de Mercúrio, é a linha de Iori, que é a linha das crianças. Na lateral da mão, tem um monte aqui para cima, que é o monte do mar, ou de Ogum, que tem o meu triangulinho aqui também de Ogum. E aqui na parte mais de baixo, o monte da lua, ou de Iemanjá, das caboclas. Na verdade, lembrem que Iemanjá, a linha de Iemanjá para ele engloba todas as mães d'água. Ele não tem uma linha específica para cada. Não vou ficar mostrando mesmo, vocês vão colar. Mas tem assim, nessa lateral aqui, ó, tá? Seria a linha de Iemanjá. Aí tem as linhas principais, que essas eu já até conhecia, a linha da vida, né? Até descobri que eu não achei mesmo uma linha aqui que faltava, é a linha da vida.
é o Campo de Marte, a linha das batalhas. Entre essas figuras que ele vai numerando de 1 a 25, 26, na verdade, tem estrelas, tem triângulos em determinados locais, e isso vai indicar a sua mediunidade, ou não, ou o tipo de mediunidade. Inclusive, ele fala que aqui determinados triângulos em determinados locais indica uma maior clarividência, ou uma maior tendência a ser um médium clarividente, ou um médium vidente, não é a mesma coisa, já falamos sobre isso, né? A mediunidade né, mais ligada aos caboclos, mais ligada aos pretos velhos, então é muito legal, e são símbolos assim, gente, triângulo, estrela, pentagrama, né? Estrela de Salomão, né? São todas figuras muito magísticas, muito utilizadas, né? Então, eu fiz aqui, depois eu quero que vocês leiam, quem conseguir enxergar com clareza as linhas da mão, tiver prática, eu acho que, assim, vale a pena, até por uma questão de conhecimento mesmo. A gente não vai ser, o objetivo desse livro, de colocar isso, não é torná-los experts em quiromancia, tá? A gente não vai conseguir isso. Mas é muito legal ver muita coisa que bate com as características, né? Então, para mim, pelo menos, bateu, só tinha um triângulo aqui que era para estar no lugar, tava, só que o meu estava invertido. Eu já não sei o que significa, eu não vou arriscar ficar confabulando, porque eu não gosto disso, né? Então, é muito interessante, vale a pena, tá? A gente, como eu disse, a gente não tem essa relação direta, essa correspondência entre orixás e signos, tá? Ah, eu sou do signo tal, então eu sou filho de tal orixá. Não, para nós isso não é dessa forma. Nós não temos essa correspondência. Em algumas umbandas, em alguns locais, eu já vi isso ser feito, tá? Não com exatidão, mas tem lá uma tendência de tal planeta tá ligado a tal orixá. Então, provavelmente o filho daquele signo vai ser desse orixá ou daquele outro. Tá? Não vou nem falar para não, não influenciar. E existem casos até que fazem a leitura do orixá de frente pela data de nascimento. Também não é da nossa doutrina. Eu pessoalmente não consigo enxergar isso dessa forma, tá? Acho que é um pouco mais embaixo o buraco. Acho que é um pouco mais complexo do que isso. E já vi, inclusive, dar errado também. Ah, nasceu dia tal, é de signo tal, então é filho de tal. E não dá, tá? Então, creio que seja um pouco além. Posso até ter alguma influência, sim, mas ela não é uma conta matemática. Bem, encerrando essa parte.